Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E se é expoente no que faz, se é referência no que faz, está aqui. E hoje, talvez essas duas palavras vão totalmente de encontro com a figura e com a imagem dela, a arquiteta urbanista Fernanda Jamur, ela que com toda a sua elegância e brilhantismo me dá a honra de poder ter a sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Fernanda, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui desde o primeiro contato. Foi muito solícita. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço. A honra é minha de participar, da gente trocar essas ideias aqui. Sim. E de estar presente aqui com você em meio a tantas pessoas né, importantes que passam por aqui. Você também é uma delas. Não, imagina. E, Fernanda, para a gente poder começar nosso bate-papo, antes de entrarmos de forma um pouco mais central na sua função como arquiteto urbanista, no seu trabalho atual, você entrou na faculdade com 17 anos, saiu com 22, já tem 7 anos de formada. Como é que você faz, olhando para trás e vendo o que você conseguiu colher em todo esse tempo, como é que você vê a Fernanda profissional com esse certo pouco tempo, mas imagino que você já conseguiu obter muitas coisas profissionais? Sim, eu entrei na faculdade exatamente com 17 anos, muito nova, né? A gente entra com um sonho, né? Imaginando como que vão ser as coisas, como que vai ser a profissão. E, na verdade, quando a gente vê o dia a dia, aquilo ali é uma realidade bem diferente. Claro. E esse processo, para mim, foi ótimo, assim. Eu amadureci muito no processo. Foi maravilhoso, assim, ter essa experiência. Eu já comecei a trabalhar na área logo que eu entrei na faculdade. Então, além dos 7 anos que eu tenho de formada, eu trabalhei na área da arquitetura logo que eu entrei, com estágios, e também trabalhei em empresa de imóveis planejados. Então, isso me trouxe uma bagagem de lidar com o cliente, de entender um pouco o que é a realidade da obra, essa responsabilidade que a gente tem. Então, foi muito bom para mim, assim, não começar depois de formada do zero. Sim. Já tendo um pouco dessa experiência, desse know-how. E conseguir, né? Cada dia a gente está aprendendo, assim. Por mais que eu olho para minha trajetória e falo assim, nossa, já passaram 7 anos? Mas às vezes eu olho e penso também assim, foi muito rápido, né? Assim, claro. A gente vai conquistando as coisas, vai conquistando experiência, vai aprendendo. E tem um mundo de coisas ainda para explorar, né? Um mundo de experiências ainda para viver nessa área nossa. Quando a gente pensa em uma estrutura de qualquer prefeitura, de qualquer cidade, e aí tem lá a figura de um arquiteto. Como é ser arquiteta de uma prefeitura, de uma cidade como Governador Valadares, que eu costumo dizer que Valadares é uma cidade do interior, obviamente, todo mundo sabe disso, porém é uma cidade muito grande e nós sabemos o quanto que as pessoas aqui fiscalizam, gostam de saber o que a prefeitura está fazendo. Mas como é a função de uma arquiteta dentro de uma prefeitura, como uma cidade de Valadares? Eu tive essa experiência, né? Logo que eu formei, eu tive essa experiência de trabalhar aqui na prefeitura. E eu trabalhava na área da saúde. Então, eu era arquiteta da área da saúde da prefeitura. E, para mim, assim, foi uma área que eu gostei muito, que me trouxe muita experiência. Mas, assim, é uma responsabilidade enorme, claro. Principalmente porque a gente estava ali lidando com esse gargalo da saúde aqui, sim. Né? Do Hospital Municipal, das UBSs. Então, ter essa experiência para mim junto com a realidade, foi dura a realidade. Porque a gente forma aprendendo a fazer, né, projetos lindos, maravilhosos, gigantescos na faculdade, sim. Né? Com aquela experiência ali, de todo período ter aquela experiência de um projeto novo. E vir para a prática de ver que a gente precisa fazer muito com exatamente. Pouco, né? Precisa honrar aquele dinheiro público que chega ali e proporcionar isso através de um projeto que seja, além de funcional, né, que atenda todas as demandas de acessibilidade, de funcionalidade mesmo dali. Então, eu fiquei 2 anos como arquiteta da prefeitura. Sim. Vão ter outros, assim, dentro da prefeitura tem várias áreas sim. Que tem um arquiteto, né? Tem na parte de educação, na parte de aprovação de projetos, na parte de urbanismo. Quando eu estive, foi na parte da saúde. Então, sim. Foi muito focada nessas obras. Mas era muito gratificante também ver, né, o resultado daquele esforço nosso. A gente fazia muito além do que era até, assim, a nossa função.
porque você está ali lidando com a demanda que é muito sensível, né? Que é saúde. Então, a gente vê ali o resultado de um projeto de acessibilidade para o hospital, um projeto que a gente fez de intervenção na pediatria do hospital para ficar mais humanizada. Sim. Então, é muito gratificante ver aquilo ali se tornar realidade, e é muito importante para as prefeituras ter esse profissional à frente para fazer obras mais assertivas mesmo, né? Para fazer melhores investimentos ali, junto com os engenheiros, junto com toda a equipe de manutenção, de construção, mas ter o arquiteto para a prefeitura é uma figura muito importante, e para a minha carreira foi, assim, incrível ter essa experiência logo no início. Eu depois preferi continuar só com o escritório, sim, mas ficar 2 anos na prefeitura como arquiteta, assim, faz a gente sair da bolha do que é uma arquitetura realmente, do que é necessário, assim, na arquitetura, sabe? Sair daquela... Eu caí de paraquedas na realidade, assim, quando eu formei e tive essa oportunidade. E para poder falar um pouco mais sobre o seu trabalho neste ano corrente de 2023, você que tem um dos mais requisitados e renomados escritórios desse segmento aqui em Governador Valadares, como é o seu trabalho? Eu sei que você está inserida tanto em obra residencial e obra comercial. Como é que é a arquiteta Fernanda Jamur em pleno ano de 2023? Como tem sido a sua função neste ano? Bom, o nosso escritório ele é muito focado no design biofílico. Sim. As pessoas falam, o que é isso? Nunca ouvi falar. Mas eu me especializei nisso, até foi antes da pandemia, e depois veio o boom dessa necessidade, sim, porque o design biofílico é uma vertente da arquitetura que busca trazer mais saúde, bem-estar, mais reconexão para as pessoas no ambiente construído, seja ele residencial ou seja comercial. Sim. Então, hoje a gente atua nessas duas frentes, projetos arquitetônicos residenciais, comerciais, interiores, e o nosso objetivo com o escritório hoje é justamente trazer projetos com mais essência, sim, com mais saúde, com mais bem-estar, buscar trazer um pouco dessa reconexão, porque a gente vai perdendo isso, né? A gente vai vivendo, a gente vai naturalizando ali as telas, a tecnologia, e às vezes vai se esquecendo desse autocuidado, de estar num ambiente que te proporciona. Na pandemia teve esse boom. Sim. As pessoas perceberam que faltava isso dentro de casa, né? As pessoas começaram a olhar para dentro de casa e ver que não estava... Algumas pessoas, claro, né? Mas, assim, no geral, houve essa transformação, assim, de mentalidade. Sim. De perceber que a minha casa precisa me trazer conforto. Ela não precisa ser só bonita. Ela não precisa ser só funcional. Ela tem que comunicar aquilo que eu acredito e trazer mesmo esse contato, assim, de forma direta ou indireta com aquilo que é natural. Sim. Então, hoje, a nossa demanda no escritório é essa, fazer projetos que tragam essa possibilidade para os clientes, além de trazer mais identidade. Assim, a gente fala, trabalhar com mais essência e menos tendência. Não que a gente não vá estar por dentro das tendências, né? A gente está sempre acompanhando, a gente vai em feiras, a gente estuda muito isso. Mas o nosso objetivo hoje é justamente esse, assim, buscar compreender o que faz sentido para aquela pessoa, para aquela família ou para aquele comércio, né? E trazer isso nos projetos, nas soluções e nas obras, né? Sobre comércio, você tocou numa palavra muito importante que vai totalmente de encontro com a minha futura indagação. E antes vou fazer uma reflexão de algo que eu observo, e óbvio, com o olhar de leigo, né? Uma pessoa que consome, que vai nos espaços para poder consumir, principalmente quando o assunto é restaurante e bar. Mas especificamente tratando de restaurantes, eu tenho visto uma preocupação, e a nível de leigo, de percepção de quem Sim. está inserido dentro dos ambientes, que os proprietários, que os empresários, donos desses estabelecimentos, estão se preocupando muito com a questão visual, com a questão do ambiente, porque muitas das vezes as pessoas hoje, elas procuram sentir experiências diferentes Sim. em ambientes que possam proporcionar esse tipo de sensação ou levar ou trazer esse tipo de sentimento. Como você tem visto a arquitetura mesmo nos espaços comerciais, principalmente nesses segmentos voltados para bares e principalmente restaurantes? De fato, você tem percebido, até mesmo trabalhando com algum dono de algum restaurante, que os proprietários desses estabelecimentos estão se preocupando mais com o ambiente, com aquele tipo de experiência que ele quer passar para o consumidor? Com certeza. Eu acho que é uma questão que as pessoas, né, que estão à frente desses Sim. negócios hoje em dia, elas já se preocupam e já chegam com essa demanda pra gente, quando a gente vai fazer um projeto. Porque realmente o ambiente, ele passa sensações, claro. Assim. Mesmo que a pessoa que está chegando não esteja atenta para aquilo, não esteja preocupada com aquilo, Sim. ela vai ter sensações e percepções diferentes em cada ambiente.
Então, nesse segmento é muito importante porque a pessoa quer proporcionar uma experiência que une gastronomia, que une arquitetura, que une bem-estar, conforto e está totalmente interligado com as estratégias que a gente utiliza. Então, a gente sabe que existe um tipo de iluminação que tem que ser utilizado nesses locais, quando você quer que a pessoa permaneça no local, quando você quer que ela esteja ali se sentindo bem. Decoração, né? Hoje todo mundo chega assim, falando, eu quero ter um espaço instagramável, né? Nos restaurantes, nas lanchonetes, confeitarias, a gente sempre já se preocupa com isso, porque sabe que é uma demanda que, mesmo que às vezes o proprietário não está se importando naquele momento ou lembrando, o cliente que consome aquilo ali quer. Então, a gente vai até direcionando isso para conseguir criar justamente a percepção, a sensação que a pessoa quer passar. Quando ele já tem em mente qual sensação ele quer passar, para a gente ainda é muito melhor. Porque aí a gente já sabe exatamente quais estratégias usar para transmitir aquilo através do ambiente. Mas a gente vai fazendo essa investigação mesmo, né? Um briefing bem completo para entender justamente isso e proporcionar. Mas, sem dúvida, é uma preocupação geral, assim, dos projetos comerciais. E nesse segmento, né, as pessoas já chegam mesmo com essa demanda para a gente. Tem um curso dentro de uma faculdade específica aqui de Governador Valadares que através do sucesso dos profissionais inseridos dentro dessa profissão, dá para a gente poder ver como essa faculdade preparou da melhor forma possível esses alunos. E por que eu falo isso? Hoje em dia, falando, claro, no segmento da arquitetura, o Governador Valadares possui uma gama de excelentes profissionais que atuam tanto nas obras comerciais, residenciais, e que possuem um nome muito grande, que todo mundo conhece e que todo mundo busca ter o trabalho consigo dentro da sua casa, dentro da obra do seu empreendimento. E a Univale, né, que você também fez parte estudando no curso de arquitetura, é um grande polo exportador, podemos dizer assim, de grandes arquitetos. Qual que é a importância da formação para vocês, profissionais da arquitetura? Toda, né? Assim, ali é onde é o nosso berço, assim, depois que a gente forma, a gente vai ter milhares de dúvidas, né? Mas enquanto a gente está na faculdade, é o momento que a gente explora isso ao máximo. E a Univale dá esse suporte mesmo. Realmente, assim, tem excelentes profissionais que se formaram lá. São vários colegas que a gente tem aqui na área que vieram de lá também. E, principalmente, uma coisa que eu acho interessante da Univale é o pós. Você formou, mas se você precisar de algum apoio, de alguma ajuda, eles estão ali também para te ajudar. E eu tive a oportunidade de estar lá nas duas situações, como aluna. Depois eu tive a oportunidade de estar lá de novo como aluna no mestrado, que foi uma experiência bem diferente da formação, da graduação. E tive a oportunidade de estar lá como professora também. Então, eu vejo, assim, como é essa preocupação e, assim, a gente vê na prática, né? Como deu certo. Como a gente tem tantas pessoas boas, competentes no mercado que tiveram uma formação aqui. Na Univale. Então, faz parte da nossa história mesmo. Assim, eu honro muito quando as pessoas perguntam onde você formou. Às vezes imagina que veio de outro lugar e tudo. Não, foi aqui na Univale e a gente teve todo esse apoio. Claro que todo curso, né, tem sempre algo, tá sempre em mudança constante, né? Mas é muito legal ver, assim, quantas pessoas bacanas estão aí no mercado e que vieram de lá também. E até porque, falando um pouco mais sobre as suas várias áreas de atuação, podemos dizer assim, dentro da universidade, como aluna, depois como aluna de novo, depois como professora, você inserida no mercado da arquitetura, também podemos dizer que é uma empreendedora, porque você mantém um escritório. Como é ser empresária, de certa forma, dentro da arquitetura? É um desafio, né? Acho que para todo mundo. Ser empresária é um desafio. A gente forma sabendo a técnica, ser arquiteta. Agora, ser empresária, a gente tem que estar sempre em busca de entender como que é que eu vou gerir pessoas, como que eu vou gerir um escritório. Por onde que eu começo? A gente fica assim, meio perdida no início, né? Mas é um desafio diário e eu vou buscando sempre outras formações. Fiz alguns cursos de gestão, assim, por fora mesmo, gestão de escritório de arquitetura. Hoje com a internet, a gente tem tanta coisa legal, né, sendo oferecida, e aí a gente vê pessoas que são da área
formando, né, outros profissionais para gerir um escritório, me abriu portas. Sim. Então, a partir daí, eu fui entendendo como que é esse fluxo de organização mesmo de uma empresa, de ter pessoas comigo para somar no processo, porque nem tudo a gente dá conta de fazer sozinho, Exatamente. né? A gente precisa ter pessoas caminhando com o mesmo objetivo. Então, foi um processo muito desafiador, é ainda para mim. Eu acho que o maior desafio hoje para mim na profissão é justamente essa parte de ter um escritório, gerir um escritório, ter os processos bem redondos mesmo, funcionando bem. E é uma constante evolução, né? Que a gente vai buscando ali sempre aprender um pouco mais, sempre otimizar nosso dia a dia, nossos horários, nossa equipe, proporcionar cursos para as pessoas também. Então, assim, eu falo, quero crescer muito, vou crescendo e vou trazendo todo mundo que está comigo. Eu quero que todo mundo cresça muito também. E sobre a sua experiência que você já tem, até pelo fato de já ter passado por várias áreas dentro da arquitetura, já como formada. E eu gosto de conversar com pessoas que já têm 7, 8, quase 10 anos de formação, porque são pessoas jovens, como é o seu caso, e que possuem muita experiência e capacidade de passar informações boas para quem está chegando no mercado de trabalho ou para quem está se inserindo ainda dentro do curso de arquitetura em qualquer faculdade. Mas nós sabemos que existem todos os tipos de profissionais em todas as áreas profissionais. O que a Fernanda Jamur vê hoje, não com as suas colaboradoras, que eu sei que fazem um excelente trabalho, mas o que você escuta falar, ou o que você viu durante o seu tempo como professora na faculdade, que é um defeito de quem está chegando agora no mercado de trabalho, é algo a ser melhorado? O que a Fernanda Jamur, com a experiência que você tem, vê nos alunos que estão saindo ou os que estão entrando, que poderia ser melhorado? Eu acho que não é nenhum defeito, assim, né? A gente forma e ainda está se encontrando no mercado. Quando eu dei aula, eu falava muito com as alunas uma questão que é muito importante. Você precisa descobrir a sua identidade antes de querer passar isso para o outro. Porque você precisa construir um mercado seu. Todo mundo tem espaço na arquitetura. Eu falo assim, claro que, né, é um mercado com muitos excelentes profissionais, mas cada um tem aquela característica única, sabe? E a gente precisa transparecer isso, entender o que é único, o que eu faço de melhor, qual, não só o estilo, mas assim, qual o meu propósito dentro dessa profissão e o que eu posso proporcionar de diferente para as pessoas para que elas queiram me contratar. Então, eu batia muito nessa tecla nas aulas, que era justamente isso, que cada um, quando forma, buscar mesmo. A gente vai construindo isso, a gente não forma já se identificando no mercado, já sabendo qual o nosso estilo, que caminho percorrer. Mas essa busca constante por entender isso é o que diferencia as pessoas no mercado, né? Quando elas sabem o propósito delas ali com a profissão. No meu caso, quando eu me especializei no design biofílico, foi quando eu me encontrei totalmente. Eu já amava arquitetura, eu já amava fazer projetos e já até aplicava técnicas sem saber do design biofílico. Mas eu queria entender um propósito, eu queria que aquilo fizesse sentido para a minha vida também. Então, não só fazer ambientes lindos, não só trabalhar com coisas que estão na tendência do mercado, mas quando eu entendi que o meu trabalho proporciona mais saúde, mais bem-estar para as pessoas, aí casou com a Fernanda, pessoa, né? Não só profissional. Aí casou completamente com o que eu queria proporcionar. Então, o que eu acho que é muito importante nos novos profissionais é se encontrar mesmo. Porque aí quando você se encontra, quando você transparece aquilo que você você vai atrair esses clientes, essas pessoas que estão alinhadas com aquilo que você também gosta, né? Você citou aí o verbo casou. Aham. Qual a importância do casamento perfeito no trabalho, dentro de uma obra do arquiteto com o engenheiro dessa ação? Total. Eu falo com os clientes assim... Depois que a gente entrega um projeto, a gente faz uma assessoria, né, um acompanhamento no pós, mas a equipe que está executando, não só o engenheiro, o pedreiro, o pintor, o ajudante, o eletricista, todos os profissionais que estão na obra são tão importantes ou mais, né, tão importantes quanto o arquiteto, quanto o engenheiro, porque se eles não tiverem alinhados, né, se eles não souberem o objetivo daquilo ali, né? Aquilo não vai dar certo. Você pode ter o projeto mais lindo, o 3D mais maravilhoso, que não vai sair. Então, é muito importante essa comunicação
boa, né? Existia, assim, uma ideia de que o engenheiro e o arquiteto eram brigados, eram concorrentes, que como se fosse, assim, realmente tem pessoas que imaginam isso, Sim. ou até que veem essa situação hoje em dia. Mas, na verdade, assim, a gente constrói uma relação de ajuda mútua, né? Eu dependo dele, ele depende de mim. Eu dependo que ele faça o melhor do trabalho dele para proporcionar uma arquitetura também excelente para o meu cliente. Então, esse casamento, ele tem que acontecer mesmo, né? E, graças a Deus, eu consegui ter uma boa relação com todos os engenheiros que eu já trabalhei, assim. E isso faz toda a diferença para o resultado final, né? Porque a gente faz um projeto, mas é ele que tá ali na frente executando, fazendo também projetos complementares. Sim. E eu consegui trazer, assim, até para a vida mesmo, algumas pessoas, assim, de amizade mesmo, por estar ali lidando sempre na obra, com respeito, com admiração pelo trabalho do outro, sabe? Então, de total importância essa boa relação entre o arquiteto, o engenheiro e todos os outros profissionais que fazem uma obra acontecer. Sim. Sobre as redes sociais, elas são importantes para vocês, arquitetos, mostrarem o seu trabalho. Qual que é o valor da rede social para justamente alavancar ou divulgar os trabalhos que vocês fazem? É a nossa vitrine, né? Assim, para toda profissão e principalmente para a arquitetura, que é uma profissão muito visual. Sim, demais. A gente mostrar ali um projeto, um antes e depois, eu vejo que as pessoas adoram, ver aquela transformação. Então, é onde a gente tem a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo. Estar presente ali é um desafio. Acho que para todo mundo que não é naturalmente comunicador, como você, é sempre um desafio, porque a gente tem que vencer, né? A vergonha de estar ali na câmera, de estar ali mostrando, mas a gente tem um retorno muito bom de estar ali presente, alimentando a rede social, mostrando o dia a dia de uma obra, um projeto novo. Então, é uma plataforma que nos impulsiona muito, né? Quem é Fernanda Jamur? Fernanda Jamur, eu me defino assim como uma mulher dinâmica, que está sempre em busca de ser uma pessoa melhor. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, assim, é uma busca, acho, eterna minha, de ser uma pessoa melhor em tudo que eu fizer. Tudo que eu me propor fazer, eu quero entregar sempre o meu melhor para as outras pessoas e para mim também, ser melhor para mim, sabe? A gente às vezes quer tanto fazer pelo outro e às vezes esquece da gente. Então eu me defino assim, como um ser humano em construção mesmo, da minha melhor versão. Minha mãe fala que quando ela foi escolher meu nome, ela ficou em dúvida em vários nomes. E aí o Fernanda chamou atenção para ela quando ela viu o significado, que era ousadia. E significava alguma coisa relacionada à ousadia. Eu acho que eu trouxe isso para a vida. De sempre ousar fazer melhor, sempre estar em movimento, nunca me acomodar numa situação ou numa posição que eu tiver. Sim. Então, eu me vejo assim, nessa busca constante. Por falar em mãe, dona Juliane, o quão importante ela é no processo da formação da Fernanda Jamur? Ela é meu maior exemplo, né? Minha inspiração. É difícil falar de mãe até sem emocionar, gracinha. Porque eu cresci rodeada por mulheres muito fortes. E minha mãe é a principal delas, minha mãe e minha avó, que é tudo pra mim, minha avó. Minha mãe muito empreendedora, sempre também em movimento constante, sempre à frente de uma empresa, de outra. Se uma coisa não dá certo, ela tenta por outro caminho. Então, eu cresci vendo ela fazer isso, né? Vendo ela se reconstruir, assim, na luta por... Caindo, levantando, Exatamente. subindo. A gente nunca... Eu não vim de uma família que tinha a melhor condição financeira, mas que estava sempre em busca de melhorar mesmo, de crescer. Então, mesmo vendo assim os altos e baixos e tudo, ela é uma mulher que é um exemplo para mim de força, de batalha, de trabalho. E eu puxei isso muito dela, assim, de querer trabalhar muito, pegar pesado mesmo, de às vezes até eu falo com ela, mãe, calma, não fica só trabalhando, você precisa viver e tudo. Sim. Mas eu vejo que eu puxei isso muito dela, porque ela é meu exemplo mesmo, né?
Dona Marlene Jamur, qual que é a importância dela na sua construção como uma Fernanda Jamur nos dias de hoje? Dona Marlene, minha avó, quem me conhece sabe que ela é o amor da minha vida. Ai, gente, não estava preparada. Porque ela ajudou minha mãe a me criar, né? Sim. Então, ela esteve presente em todas as fases da minha vida. E ela, além de minha avó, ela se tornou minha melhor amiga. Claro. Então, tudo eu falo para minha avó. Ela me mima, eu mimo ela em tudo, sabe? Eu faço tudo por ela, assim. Mesmo quando eu tô lá em Belo Horizonte, quando eu não tô aqui, ela me liga todo dia, ela me conta tudo. Se ela tá assistindo uma coisa, ela quer que eu assista também. Quando eu chego, ela faz questão de... Aquela comidinha, eu falo, vó, tô com vontade de comer o seu arroz com feijão, não é mais nada. Mas de sentir isso, esse carinho que ela proporciona através de uma comida que ela gosta, de tudo. E se eu sou arquiteta hoje é por causa dela, assim. Ela acreditou em mim como pessoa e como profissional. Ela investiu em mim nisso, né? Minha mãe estava sempre ali junto, mas quem teve condições de me ajudar na minha educação mesmo, assim, financeiramente também falando, foi ela. Que acreditou e investiu em mim em tudo. Então, minha avó é tudo na minha vida, assim. Ela é meu exemplo também de mulher batalhadora demais. Minha avó perdeu o marido, meu avô faleceu. A minha mãe, que era a filha mais velha, tinha 10 anos. Então, ela deu conta, assim, de criar uma família e ser suporte para todo mundo a vida toda e até hoje, assim. Ela é a nossa base mesmo. Então, ela é tudo para mim. E o pequeno Gabriel? Pequeno Gabriel, meu irmãozinho, que já tá maior do que eu. Ele já tá com 18 anos, gente, eu nem acredito. Eu fui, assim, como se fosse uma segunda mãe para ele. Porque quando ele nasceu, eu tinha 12 anos e a gente construiu essa relação. Além de irmãos, esse respeito como se eu fosse, assim, uma segunda mãe mesmo para ele, porque eu tava ali presente, né? Eu era mais nova, mas eu podia acompanhar ele, levar na escola, ajudar a fazer dever, ensinar. Então, eu acredito que eu tenha conseguido, assim, passar muita coisa para ele, assim, dos meus valores, ter ensinado muita coisa para ele. E hoje a gente também já tá numa relação, assim, de amizade muito grande, né? A gente nunca brigou. Olha. Todo mundo fala assim, irmão, briga, né? E tudo, eu acho que até pela questão de diferença de idade, a gente nunca brigou. Claro que eu já chamei a atenção dele várias vezes, eu tô nessa posição, né, de irmã mais velha, mas a gente se respeita muito. Às vezes, quando minha mãe quer que eu conversar algum assunto muito sério com ela pede para eu introduzir aquilo ali, porque ela sabe que vai ser mais fácil a comunicação. Então, meu irmão é um presente, assim. Minha vida mudou totalmente quando ele chegou. E hoje, assim, ele é tudo para mim, assim, também, né? A família é tudo, né? E como você mesmo acabou de falar, a família é tudo. E se teve alguém que antes de poder assumir algum tipo de relacionamento com você e teve que passar por cima, não por cima, mas teve que tomar um café com a Dona Marlene, teve que tomar um café com a Dona Juliane, teve que conversar com o Gabriel, é o Kesley. Qual que é a importância dele para a sua vida? O Kesley é um grande parceiro de vida, assim. Eu acho que tudo que eu sonho, tudo que eu falo assim, eu tô sempre nesse movimento, né? Eu imagino coisas, eu quero, às vezes, mudar uma coisa, eu quero abrir um escritório, eu quero mudar de cidade, ele me apoia em tudo. Sim. Então, ele é uma pessoa que, ele abraça a causa mesmo, ele sabe, ele é super mais tranquilo que eu sou super agitada, super ansiosa. Sim. Ele é a calmaria em pessoa. E, pra mim, ele é esse parceiro, esse equilíbrio, assim, que me dá a segurança de que eu não tô sozinha para fazer as coisas, para realizar as coisas. Ele abraça meus sonhos e é muito bom dividir a vida com alguém que acredita em você e te ajuda mesmo. Põe a mão na massa, assim. Quando eu tava montando o escritório aqui, foi assim, tinha uma salinha pequenininha que eu atendia e falei, vou montar o escritório. Botei na cabeça, vai acontecer, vai dar certo. Não sei como, não sei com que condição. Cada coisa que eu montei ali mesmo, teve a mão dele. Sim. Assim, tudo ele me ajudou a fazer. Então, é isso, né? Você ter pessoas que são parceiras da vida te impulsionam. Fernanda, a nossa vida é um livro. Você, no seu processo de formação, na escola, com certeza já deve ter lido vários livros. E todos os livros, independentemente das searas, dos assuntos, do segmento,
Todos os livros possuem histórias positivas e histórias negativas. Feito esse preâmbulo, qual foi o momento mais triste da sua vida e o que a Fernanda Jamur fez para poder passar por cima dessa adversidade e encarar ela de frente e vencer? O momento mais triste da minha vida foi há cerca de 2 anos e meio atrás, quando eu perdi um irmão por parte de pai. Nem sei se todo mundo sabe disso, assim. Eu sempre tô segurando a onda, né? Sempre tentando parecer estar bem, mas foi na pandemia, assim, não por conta da pandemia, mas eu tive um irmão por parte de pai que teve paralisia cerebral quando nasceu. Então, ele sempre foi uma criança especial mesmo, né? E todo mundo tinha aquele cuidado com ele, e principalmente na pandemia, aquele cuidado de não colocar ele em risco, né? Ele não meu pai não mora aqui em Valadares, mora numa cidadezinha do interior, a cerca de 2 horas daqui. E justamente por esse medo a gente ficou muito sem ir lá vê-lo. Eu estava trabalhando aqui, então a gente estava sempre num certo risco. E ele, por ser uma criança não, que ele já era ele já estava com 22 anos. Mas ele tinha muito problema respiratório, por conta da paralisia mesmo, né? Ele estava acamado. Sim, né? A gente não podia arriscar ficar tendo esse contato com ele. E aí, infelizmente, ele teve o Covid, mas não faleceu pelo Covid. Só que piorou, né? A respiração dele, enfim. E foi um momento muito triste na minha vida perder ele, principalmente nessa situação, porque a gente fica assim, poxa, eu fiquei quase 1 ano sem ir lá por medo de passar qualquer coisa para ele, e ainda assim eu perdi ele. E ter que encontrar ele nessa situação, né, do velório dele, do enterro dele, foi a coisa mais difícil da minha vida. E foi assim, né, a gente, claro, vai vivendo, vai levando a vida, mas dando a volta por cima, sim, né? A gente tem todas as outras questões da vida da gente que continuam acontecendo. Sim. Mas foi muito difícil, assim, perder. Perder alguém nunca é fácil, né? Perder um irmão, então, menos ainda. Mas eu me senti em paz, assim, no momento que eu sonhei com ele logo em seguida, assim, né? Alguns meses depois, assim, eu ainda bem abalada, eu tive um sonho com ele. Só meus melhores amigos, assim, minha família que sabem disso. Eu tive um sonho com ele correndo e ele nunca andou. Então, eu sonhei que ele estava correndo e estava muito feliz e vinha me abraçar. E nesse momento, eu me senti em paz de que ele descansou, né? Ele não merecia estar aqui sofrendo e ele descansou e eu sabia que ele estava em algum lugar feliz. Então, foi um momento mais difícil mesmo, assim, para mim. E é difícil falar disso até hoje, mas a vida da gente não para, né? Sim. O que me deixa em paz é isso, saber que ele tá bem, que minha família também, né, seguiu em frente, meu pai, minha madrasta. E sim, todos nós passamos por isso, né? A gente tem momentos felizes e momentos tristes e a vida é isso, né? A gente aprende a viver, apesar de perder pessoas, né? De ter situações tristes e a gente vai aprendendo a lidar com essas emoções mesmo. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Aquele tipo de momento que às vezes não, todos os dias a Fernanda Jamur se lembra quando faz alguma coisa, quando come algo, quando viaja para algum lugar. Qual foi o momento regado a muita felicidade que você lembra todos os dias? A gente tem vários momentos, assim, graças eu celebro cada dia, assim. Tem dia que eu acordo e já fico pensando, como eu tô bem, que legal, sim, né, assim, as coisas que eu tô conquistando, de onde eu vim e o que eu tô conseguindo fazer. Então, assim, eu tenho vários pequenos momentos que são muito emblemáticos, sim, muito importantes para mim. Mas um momento que me marca, uma sensação que me marca muito, foi logo quando eu inaugurei o escritório novo aqui, que tem também tem 2 anos. Fez 2 anos agora, sim, em junho, inclusive. Eu lembro daquela sensação de realizar um sonho mesmo, assim.
As pessoas, às vezes, acham que vem de fora, às vezes acham que é muito fácil realizar as coisas. Mas não é, né? Tudo é com muita luta, com muito trabalho, com muito empenho. E não foi diferente pra mim. Então, eu lembro da sensação de quando ficou tudo pronto e eu tranquei a porta do escritório e Só olhei... você ficou lá. E eu olhei e falei assim, é meu. Eu consegui. Essa sensação eu nunca vou esquecer e nem quero esquecer. Pra eu sempre lembrar, assim, como foi importante conquistar aquilo. E quero conquistar várias outras coisas, né? Claro, na vida. Mas tem vários momentos muito bons. Mas quando você falou, me veio essa sensação, assim, na mente, de satisfação mesmo, né? Fernanda, defina essa conversa em uma palavra. A nossa conversa? Em uma palavra? Bate-papo mesmo. Eu me senti muito à vontade de estar aqui, né, conversando com você. E nesse clima, assim, de tranquilidade, de amizade. Foi um prazer. Prazer foi tudo meu. Obrigado mais uma vez. Eu gosto de falar sempre quando eu percebo que os entrevistados, ou entrevistados, como é o seu caso, se emocionam, se abrem para poder falar, às vezes, de feridas que estão abertas, porque nós sabemos que a morte de um ente muito e muito querido, a gente sabe que é algo que fica aberto e a gente passa a conviver com isso. É uma dor incurável, mas ali fica a saudade. E quando a pessoa, como foi o seu caso, se abre, eu ganhei meu dia porque você sentiu confiança na minha pessoa em poder se abrir, até porque isso aqui vai ficar registrado para o resto das nossas vidas. Obrigado mais uma vez, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Desejo muito sucesso Tamo também junto, para você. pra nós. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginava e é um prazer para mim estar aqui e que venham outras oportunidades. Fernanda, obrigado mais uma Obrigada. vez. O Superi Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do entrevistado anterior. Afinal de contas, essa é a ideia do seu podcast das referências da nossa cidade. Um grande abraço e até uma próxima.